O programa Debate Brasil recebe hoje os economistas Adhemar Mineiro e Jardel Leal. Ambos são técnicos do DIEESE do Rio de Janeiro e irão conversar conosco a respeito das mudanças no mercado de trabalho que temos observado no Brasil, podemos dizer, nas últimas 3 décadas. São mudanças muito importantes e tenho certeza, tanto Jardel como Adhemar poderão exemplificar, analisar e especialmente apontar as tendências que nos reserva o nosso mercado de trabalho. Jardel, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Debate Brasil e eu gostaria que você desse um quadro dessas mudanças que nós temos sentido no mercado de trabalho, que nos últimos tempos se revelou principalmente por uma alteração muito importante. Hoje, o nosso mercado informal de trabalho diminuiu muito, mas isso é fruto de um processo talvez longo que temos passado e que eu gostaria que você e Adhemar analisassem para os nossos telespectadores. Afinal de contas, o mercado de trabalho talvez seja um dos elementos mais importantes para que a gente analise a real situação da economia brasileira. Bom, primeiro que o prazer é meu, né? É uma oportunidade de estar fazendo uma conversa sobre o tema mercado de trabalho. E eu diria, antes de atender a sua solicitação, dizer que o mercado de trabalho é a porta de entrada, o caminho por onde a população participa da economia, buscando o atendimento das suas necessidades. Os trabalhadores, não tendo como realizar as suas demandas de forma autônoma, né, são levados ao mercado de trabalho em busca dos recursos necessários à sua sobrevivência. Então, a primeira questão é entender o mercado de trabalho, qual o seu funcionamento, né, e o que ocorreu ao longo desses últimos tempos. O mercado de trabalho no Brasil, ao longo dos anos 80, que embora tenha sido chamado década perdida, a primeira década perdida, ele ainda se manteve ao longo dos anos 80, com a classe trabalhadora também avançando do ponto de vista dos direitos, né? Mas se você chegar até 1989, você tem um mercado de trabalho que, olhando os seus indicadores, em termos, por exemplo, de taxa de desemprego, você tinha uma taxa de desemprego relativamente baixa. No entanto, o mercado de trabalho brasileiro sempre foi um mercado de trabalho muito pouco estruturado, né? Você tem uma série de problemas que o mercado de trabalho brasileiro carrega desde sempre. Então, uma das questões é essa do quantitativo, da proporção de pessoas no mercado informal, né? Isso sem carteira assinada. Sem carteira de trabalho assinada, trabalhadores por conta própria, né? Pessoas que têm ocupações que são muito precárias. Então, ao longo dos anos 80, combinou uma sustentação de um mercado de trabalho que, de todo modo, garantia uma certa dinâmica, que os trabalhadores tinham um certo grau de ocupação razoável. Ao longo dos anos 90, que aí nós precisamos pensar que os anos 90 se iniciam com a primeira eleição para presidente da República depois de 1960. Então você tem um processo de democratização, né, ali mais em aberto, inclusive por conta da própria Constituição de 88, né? E entra o Fernando Collor de Mello com um ideário, né, de que os trabalhadores portadores de direito eram marajás, né, tinham mais do que privilegiados, né? E aí você tem ali um problema que isso rebate fortemente
numa parcela significativa dos trabalhadores, que eram trabalhadores ainda de empresas estatais, certo? Em que medida essa caracterização do ex-presidente Collor corresponde à realidade? Em que medida há uma certa propaganda ideológica em torno dos projetos de reforma que ele pretendia para o país, e em que medida isto é verdadeiro? Ou era verdadeiro? Do meu ponto de vista, jamais foi verdadeiro. Porque como você tinha um mercado de trabalho muito desestruturado e muito desigual, o que ocorria é que alguns grupos de trabalhadores, setores de atividade, alcançavam direitos, né, mais elevados do que outros. Você tinha uma situação de aprimoramento das relações de trabalho em determinados setores, especialmente, por um lado, aqueles setores mais organizados, né, que tinham maior poder de colocar suas reivindicações na cena, né? E, por outro lado, alguns trabalhadores que, de alguma maneira, foram protegidos durante o processo da própria ditadura militar, que precisava de uma base social e que se apoiou nos trabalhadores das empresas estatais, garantindo, né, já desde Vargas, a ideia de que o trabalhador urbano era o trabalhador que deveria ter acesso primeiro às leis trabalhistas, às leis de proteção ao trabalho. Então, você tem o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Acontece que ao longo do meados do século passado em diante, nós passamos a ter uma sociedade cada vez mais urbanizada, com o elemento da industrialização pesada que começa lá, né, nos anos 50 e vem adiante. Então, você tinha os trabalhadores que tinham maiores direitos como farol para os demais trabalhadores buscarem igualar direitos, né? Quando entra o Collor de Mello, ele quebra essa linha de que haveria algo como referência do ponto de vista de ampliar, da universalização dos direitos, aquilo que a social-democracia na Europa conseguiu, né, uma ideia de que os direitos sociais deveriam ser universalizados. E o Collor coloca uma cunha nisso. Ao invés de universalizarmos os direitos adquiridos por uma parte dos trabalhadores, nós deveríamos combater essa diferença, trazendo todos para uma situação de igualar por baixo, por trás da lei, da ideologia do Collor, né? É de como se agora vale a ideia de que no mercado de trabalho vale a competência. Só que no jogo de mercado e Estado, de mercado e direitos sociais, funciona a lógica do mercado. Então era necessário combater, né, aqueles trabalhadores que tinham direitos diferenciados da grande massa, tá? Ao invés de universalizar os direitos, aquilo que era considerado, vamos dizer, o melhor possível dentro das condições que a economia brasileira era capaz de propiciar, você desmontava isso, né? O Collor não se sustentou, veio o Itamar, fez uma política de maneirar, porque a situação era complicada, você teve um processo de mobilização, e veio depois o Plano Real, com o Fernando Collor, com o outro Fernando Henrique Cardoso, né? E a lógica de combate aos trabalhadores de empresas estatais, né, contra as próprias estatais, ganha mais força, porque você entra num processo de privatização, vários programas de demissão voluntária, você vai desmontar, e aí você tem um processo de reestruturação produtiva também, que acompanha. Então você ganha uma dimensão enorme, né, de você desmontar condições já estabelecidas e tirando, inclusive, aquelas condições de trabalhadores que, pelas condições de contratação, eram bastante diferenciadas em relação a grande maioria da população brasileira.
Deixa eu colocar o Adhemar aqui. O Adhemar provavelmente pode falar, inclusive, melhor dessa coisa das estatais, porque o trabalhador das estatais tinha, de certa forma, estabilidade no emprego, né? Tinham planos de cargos e salários. Né? Tinha uma situação de segurança profissional muito maior do que os demais trabalhadores. Agora, Adhemar, o Collor de Mello e, de alguma maneira, o próprio Fernando Henrique colocavam que esse tipo de mudança, essas mudanças, teriam como objetivo maior aumentar a eficiência da nossa economia. Como é que você vê esse tipo de colocação? Então, pegando uma coisa que o Jardel já tinha falado, né? Na verdade, esse processo que está acontecendo no Brasil não é um processo isolado. Talvez o Brasil tenha sido até um dos últimos a entrar nesse processo, que você tem várias caras, né? Você tem, primeiro, um aspecto de uma hegemonia ideológica, chamado neoliberalismo, liberalismo, né? Você tem um processo de reestruturação produtiva, que o Jardel citou, né? Que é muito importante. Quer dizer, você, na verdade, muda a estrutura de produção muito rapidamente. Né? Então, só para a gente lembrar, não vou dar muitos exemplos, não, mas se você pega uma siderúrgica como a CSN em Volta Redonda, no começo dos anos 80, tinha 30 mil trabalhadores, talvez. Né? No final dos anos 90, essa mesma empresa opera com 4 mil trabalhadores. Se você pegar a Volkswagen de São Bernardo do Campo, quer dizer, um exemplo, um paradigma, até porque está relacionado aí com o Sindicato dos Metalúrgicos e a fundação da CUT, também você tinha uma unidade produtiva de 40 mil trabalhadores, onde a mobilização era muito fácil, onde você fechava a estrada em frente imediatamente e você passa a ter uma unidade de talvez 5 mil trabalhadores. Né? Então, tudo isso tem a ver com esse processo da reestruturação produtiva, da entrada de inovações tecnológicas, né? Da entrada também de várias reformas gerenciais, do ponto de vista das empresas, utilização de novos materiais, miniaturização, né? E isso permite às empresas não só um chamado ganho de eficiência local, mas se você junta isso com políticas que foram possíveis com a hegemonia liberal, né? Especialmente a questão da liberalização comercial e da liberalização financeira, permite às empresas reestruturarem a sua produção a nível mundial. Então as grandes empresas fazem isso de forma a que elas possam se aproveitar das vantagens de localização à escala mundial. Então, não é à toa hoje, se você abrir qualquer desses componentes que a gente tem aqui, como uma câmera, um computador ou um carro, você vai ver a quantidade de peças oriundas de países diferentes, de lugares diferentes. Isso é possível por essa renovação, né, por essa reestruturação da produção, né, pelas inovações tecnológicas, pela revolução das comunicações, que permite que as empresas se comuniquem, né, no sistema de matriz filiais ou de suprimentos, né, das empresas que fazem suprimentos para as maiores empresas. A miniaturização, que permite o transporte, né, de produtos de um lado para o outro de forma mais barata. Né, e isso permite que as empresas se apropriem das vantagens de localização. Então, determinado produto, digamos, é mais eficaz produzi-lo perto do mercado consumidor, então a empresa vai fazer isso. O outro é mais intensivo em mão de obra, então é melhor localizar aquela parte da produção num local em que a mão de obra é barata, então a empresa vai fazer isso. O outro, a importância é o acesso ao insumo, ou a algum tipo de insumo, seja uma matéria-prima específica, seja energia mais barata, a empresa vai fazer isso em escala mundial e vai acabar aproveitando essas vantagens, né, em todo lugar. Então, esse processo da reestruturação produtiva, ele atinge, num primeiro momento, essas grandes empresas operando à escala mundial, que no Brasil são empresas transnacionais, basicamente. Né? São as chamadas transnacionais. Hoje a gente já tem transnacionais brasileiras operando em alguns setores, mas essas primeiras do setor industrial são empresas transnacionais. Né? E aí a gente vai falar uma parte do setor automotivo, uma parte do setor petroquímico, não? Uma parte do setor químico, né? E alguns outros setores. Então você tem, digamos, essa reestruturação produtiva, ela leva
há um tal aumento de eficiência do ponto de vista dessas grandes empresas, do ponto de vista da eficiência entendida do ponto de vista da empresa. O que é eficiência entendida do ponto de vista da empresa? A possibilidade de você aumentar os ganhos, né? Aumentar a rentabilidade do capital. E aí isso fica associado com uma outra face aí resultante aí dessa hegemonia ideológica do liberalismo, que é que você tem não só apenas a liberalização comercial, mas você tem a liberalização financeira, que faz com que as empresas, mesmo as empresas produtivas, elas comecem a operar com uma lógica também financeira de aumentar a sua rentabilidade, não é? Uma rentabilidade de curto prazo. Não se trata mais de uma estratégia empresarial que foca, por exemplo, em ter fatias de mercado no médio e longo prazo, mas em obter ganhos muito rápidos de curto prazo, e isso começa a se disseminar. Há pouco mais de 5 anos, né, saiu aquele estudo de uns especialistas de Zurique, né, que mostrava o grau de concentração que você atingiu no setor produtivo, né, mas não apenas isso, mostrava que grandes grupos financeiros passavam a ser os maiores associados de cada uma das grandes empresas produtivas. Isso é muito importante para a gente entender como é que essa lógica de operação, que é uma lógica financeira, vai entrando dentro das empresas. Não só do ponto de vista das relações de trabalho, que aí pode interessar para a gente, do ponto de vista de pensar as questões do mercado de trabalho. Então, todos os mecanismos de remuneração variável, PLR, salário variável, contrato de trabalho por tempo determinado e vários outros que foram sendo introduzidos, não por acaso, no Brasil nos anos 90, como também os mecanismos gerenciais, ou seja, a administração por bônus, os bônus por desempenho empresarial, e cada vez mais os gestores das empresas são chamados executivos, colocados por esses grupos para operar dentro dessa lógica financeira. Então isso é importante a gente ter isso em consideração, porque a lógica da operação, especialmente das grandes empresas, e mais especialmente das grandes empresas transnacionalizadas, ela muda muito do período anterior, ou seja, até os anos 80, e isso em escala mundial, para o período, digamos, pós-anos 90. Você tem uma mudança importante aí que vai se disseminando por todos os setores econômicos e que atinge o mercado de trabalho fortemente. Então, no Brasil, todo o discurso do aumento da eficiência, da questão da competitividade, que é um termo que a gente vê, digamos, se afirmar no discurso exatamente nesse período. Por quê? Você se colocava nessa disputa pelas empresas no âmbito internacional. Então, dentro desse, você teria que ter alguma capacidade, isso que é entendido por competitividade, para atrair as empresas para operar dentro do seu país. Então, eu acho que a eficiência e a competitividade são entendidas dessa forma, por essa lógica financeira e por essa lógica de realocação das empresas no cenário internacional. Portanto, um processo global. O Brasil, um processo na verdade, global, da onde o mercado de trabalho, na verdade, ele é uma derivada desse processo. Ele recebe esses impactos e se altera. Nós vamos agora a um breve intervalo, Jardel e Adhemar, e vamos voltar em seguida. Eu vou querer que principalmente vocês coloquem alguns exemplos dessas mudanças significativas que tivemos, não somente no âmbito das grandes corporações, mas no âmbito inclusive institucional. Na verdade, houve novas regras que os estados nacionais acabaram absorvendo, e me parece que o Brasil foi um exemplo disso. Já já estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe.
Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje recebendo os economistas do DIEESE, Ademar Mineiro e Jardel Leal. Jardel, no último bloco a gente caracterizou, ou melhor, você e o Ademar caracterizaram muito bem todo o processo de mudança da economia brasileira e da economia global entre os anos 80 e os anos 90. Os anos 90 entram, na verdade, com uma nova realidade dentro das empresas e dentro dos países. Eu falei que nesse bloco nós iríamos dar alguns exemplos dessas mudanças institucionais que tivemos, no sentido inclusive de adequar a nossa legislação a essas alterações substantivas no mundo produtivo. Gostaria que você nos desse esses exemplos. Eu vou tentar aqui dar alguns exemplos que talvez seja tentar explicitar algumas questões que estão por trás das decisões tomadas que nós temos. Um processo que vai ocorrer ao longo dos anos 90 no Brasil, ele já havia sido, de certa forma, implementado desde os anos 70 na Europa, se não estou enganado. Mas, então, a coisa do tal do consenso de Washington, que foi absorvido aqui por nós, colocava uma questão que eu acho que uma das possibilidades de compreender é que a lógica da própria competição, da concorrência e da lógica de mercado estava alterada. Ou seja, o século passado ele avançou a partir de grandes disputas sociais, né? No início do século passado, as lutas sociais nos países capitalistas desenvolvidos elas eram intensas. Ao mesmo tempo, do ponto de vista internacional, surgiu um modelo alternativo para o próprio sistema capitalista. E isso acabou levando a que o capitalismo criasse mecanismos de solução dos conflitos, criando um certo pacto, chamado Pacto Distributivo, baseado lá no Estado keynesiano, no Estado de Bem-Estar Social. E, ao mesmo tempo que haviam grandes empresas, grandes corporações já estavam presentes na cena econômica. E quando chega nos anos 70, você tem a força das grandes corporações, né, que vão levar uma nova lógica da concorrência, aparecendo muito mais fortemente a presença de empresas oligopolizadas, né? E você tem também, com o desenrolar da cena internacional, a queda do Muro de Berlim, você foi fragilizando também a própria classe trabalhadora na cena internacional. E me parece que houve uma abertura para que o poder das grandes corporações pudesse ser afirmado de forma muito mais tranquila, muito mais aberta. Ao mesmo tempo que ocorre isso que a Ademar está dizendo, que é o processo de acumulação produtiva, que foi o centro desse momento inicial, né, passa para um processo de acumulação financeira, em que há os interesses do capital, tanto produtivo como o capital financeiro, eles passam a se misturar, certo? E é preciso forçar aquela busca de um acordo em que gerava um efeito de ganho de produtividade nas empresas e que pudesse ser distribuído também com os trabalhadores, né, isso fosse rompido. Então vale a ideia da eficiência, que é quem deve se apropriar da riqueza gerada e dos ganhos de produtividade alcançados, né? Então você não tem apenas um processo de mudança de reestruturação produtiva, no caso brasileiro, né, que fica evidente ao longo dos anos 90, mas você tem a perda de poder de organização e da ação sindical, inclusive nos países europeus, que eram os países que tinham mais força, mais tradição social-democrática. E a partir desse momento, você tem, no caso brasileiro, pelo que eu percebo, né, você tem muito mais uma política macroeconômica que vai evoluindo, né, para
por exemplo, com a entrada do Plano Real, você tem a desindexação dos salários. Você desmonta a velha política salarial que assegurava aos trabalhadores pelo menos a reposição da inflação e passa a valer a negociação direta, né, com os trabalhadores fragilizados por um mercado de trabalho que vai sendo cada vez mais frágil, no sentido de gerar poucos postos de trabalho. Foram sendo criadas legislações que permitiam a contratação por tempo parcial, né, o apelo à terceirização. Me perdoe te interromper, mas os dados mostram aumento do desemprego e, ao mesmo tempo, redução do salário médio nesse período? Sim, sim, os dados mostram, se você pegar as pesquisas de emprego, né, que existiam naquele momento, tanto a PNAD, que é de abrangência nacional, quanto a PED, que é a pesquisa que o DIEESE faz junto com a Fundação SEAD, e quanto a PME, que é feita também pelo IBGE, mas apenas em algumas regiões metropolitanas, né, mostram o crescimento brutal do desemprego. Por exemplo, São Paulo, que tinha taxas de desemprego em torno de 7% ou 8%, chega a taxa de desemprego entre 16%, próximo a 18%, 19%. Então você teve um aumento significativo das taxas de desemprego. E isso criou na classe trabalhadora, nos sindicatos, um certo jogo que os fazia jogar na defensiva, para tentar preservar minimamente aquilo que já existia, mesmo assim, por vezes tendo que ceder. E a questão que estava colocada é o seguinte: vocês, se quiserem ficar brigando por mais direito, o resultado é mais desemprego. O que eu queria chamar é que essa é uma situação muito pouco favorável à luta sindical. Uma conjuntura de desemprego, uma conjuntura de redução dos salários médios reais. Uma situação muito difícil, portanto. Então, por exemplo, a questão da negociação direta foi levando, inclusive, a que a Justiça do Trabalho perdesse papel ou se retirasse da contenda capital-trabalho. Ficava cada vez mais aberto à disputa, sendo que você, de certa forma, desinstitucionalizava a relação capital-trabalho, né, do ponto de vista da própria regulação. Você desregulou o mercado de trabalho nesse momento, né, a partir de várias leis, né, que foram fortemente implementadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso fez com que os trabalhadores, inclusive, tenham uma máxima que era falada, inclusive, para aqueles que trabalham com a questão da própria formação profissional, de que o emprego formal era uma coisa do passado. Ia ser uma coisa de alto emprego. Apareceram termos como, por exemplo, o empreendedorismo, né? A empregabilidade. A empregabilidade, que é um termo que tem uma conotação ideológica pesada e que os próprios trabalhadores embarcaram. Você tem a questão dos bancos de hora que foram introduzidos nas empresas, a questão da PLR, que hoje é um problema, participação dos lucros das empresas, entendeu? Então você teve e aquela história de que os trabalhadores deixaram de ser empregados ou trabalhadores, passaram a ser tratados como colaboradores, né? Agora, aparentemente, todas essas mudanças foram muito prejudiciais aos trabalhadores. Entretanto, a gente observa que, em meados dos anos 90, nós tivemos a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, em 1994, nas eleições de 94, e a sua reeleição em primeiro turno em 1998. O que aconteceu que, de alguma maneira, houve um respaldo político para o presidente da República, para a coalizão de forças políticas que, naquele momento, conduziam esse processo, em última instância, de fragilização do mercado de trabalho? Como é que vocês explicam esse fenômeno? Ademar. Olha, bom, aí teria que nos aventurar um pouco na análise política, mais de política eleitoral, né? Mas é evidente que a primeira eleição
do presidente Fernando Henrique. Contou muito nesse processo, eu acho, de um lado, uma certa confusão institucional que aconteceu desde a saída do ex-presidente Collor, né? Ou seja, a ascensão ao poder de um chamado outsider, como o presidente Collor, se mostrou problemática. Então, digamos, de um lado, as forças tradicionais tinham que procurar uma liderança entre alguém que tivesse uma inserção mais orgânica no mundo político brasileiro. Então, isso a outra coisa, evidentemente, é a questão do combate à inflação. Ou seja, um problema que você tinha desde os anos 80, né? Na verdade, desde 73, né? Com a primeira vez lá com a crise do petróleo, lá atrás, aquela manipulação dos índices na época do ministro Delfim Neto, né? Mas desde ali, pouco a pouco, a inflação foi vindo como um problema para a pauta nacional, né? Isso cresceu ainda mais nos anos 80, né? As políticas aí de pagamento da dívida externa, né? As políticas do chamado consenso de Washington, que o Jardel citou, né? Que as pessoas às vezes acham que alguma coisa é um documento assinado, e não tem a ver com isso. Eram políticas advogadas pelas chamadas instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial, o FMI, né? Mas que países como o Brasil, que tinham que se subordinar a acordos internacionais, né? Por decisão aí das suas elites políticas, para não ficarem fora do jogo do capitalismo internacional, acabavam tendo que se curvar a essas regras, algumas das quais, digamos, mais evidentes, quando você perguntou das mudanças institucionais, uma importante ao longo dos anos 90, seguramente o processo de privatização, né, que aconteceu e que mudou uma parte importante da estrutura produtiva brasileira, né, e que ainda está para ser analisado tanto do ponto de vista de auditoria, como do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista dos efeitos efetivos sobre a economia nacional. Então, você tem essa série de modificações que vai acontecendo aí ao longo dos anos 90, e isso, obviamente, esse ponto da inflação, né, pesou na campanha eleitoral. Eu acho que também, digamos, a elite nacional, né, ela estava preocupada com o processo de confusão causado por um outsider, mas também não queria que a alternativa ao outsider fosse o Lula, né? Então aquilo era muito forte naquele momento, a criação de um candidato com capacidade de derrotar o então candidato Lula, que despontava no começo do ano de 94 como uma candidatura potencial, acoplado aí à questão do plano anti-inflacionário, e contribuía, digamos, para que essa decisão, né, das elites brasileiras, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, de embarcarem nessa canoa internacional do liberalismo, né, e de fazer as chamadas reformas, né, que esse era um termo muito usado, né, que passavam pelas privatizações, mas que passavam também por essas reformas do mercado de trabalho que foram implementadas, e pela liberalização comercial, pela liberalização financeira, né. Muitas das coisas ligadas às privatizações, na verdade, se a gente olha de hoje, né, eram pura e simplesmente criação de mais espaço para esse jogo financeiro que a gente citou no primeiro momento. Ou seja, alguns grupos produtivos entram nesse jogo das privatizações, mas fundamentalmente entram os grandes fundos, né, fundos de investimento, fundos institucionais, fundos de pensão, né, algumas empresas, inclusive, você pegar a Vale do Rio Doce, aí você vai discutir, bom, a Vale foi privatizada, quem é o bloco de controle da Vale do Rio Doce? É o BNDESPar, ou seja, um aplicador institucional, e os fundos de pensão, né, do Banco do Brasil, a Previ, da Petrobras, a Petros, né, a FUNCEF, da Caixa Econômica. Quer dizer, esse é o bloco de controle, talvez da segunda maior empresa produtiva nacional, né, que é a Vale do Rio Doce, que hoje já é uma transnacional brasileira, controlado por esses fundos e mais outros investidores institucionais, Bradesco, enfim, que entraram também nesse jogo. Então essa lógica financeira, ela é muito importante para entender como é que essas reformas foram operando, em que sentido, né, esse mecanismo foi operando. Eu acho que isso é importante também para entender
especialmente a primeira vitória na eleição do Fernando Henrique Cardoso, mas a segunda, né, ela no fundo aparece um pouco como, e eu acho que ficou caracterizado, quer dizer, o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, que tomou posse no dia 2 de janeiro, o governo dele acabou em dezembro, ou seja, acabou antes de começar. Por quê? Porque com o processo de especulação financeira, com toda a fragilidade financeira que foi criada e pela desvalorização do real, né, ele que durante toda a campanha se apresentou como candidato capaz de conduzir a continuidade daquele processo, teve que romper com o próprio processo. A gente tem que lembrar, né, menos de um mês depois dessa eleição que você citou no primeiro turno, foi fechado um acordo com o Fundo Monetário Internacional que na prática instituía a mudança, né, e colocava o governo brasileiro contra as cordas, né, e no bojo desse processo, desse acordo com o Fundo Monetário de 98, renovado depois em 99, em condições ainda mais fortes com o processo de desvalorização do real, veio inclusive coisas que ficaram na nossa institucionalidade, para colocar um ponto que você tinha colocado antes, até hoje, como a lei de responsabilidade fiscal, que é imposta por aquele acordo, né, com o fundo, como forma de disciplinar os níveis subnacionais, os chamados níveis subnacionais, que eram os estados e municípios, dentro da mesma lógica de acerto de privilégio dos interesses financeiros que a União já executava. Bem como a adoção dessa política macroeconômica, que até hoje alguns dos seus princípios são firmemente defendidos pela classe dominante, como é o caso das metas de superávit primário, o modelo de política monetária baseada nas metas de inflação. Adotado também nesse período, que é vigente até hoje. Nós vamos a um novo bloco, nós vamos a um novo intervalo, e no novo bloco a gente vai conversar particularmente sobre as mudanças que já ocorrem no século XXI, onde aparentemente, mantendo-se a política macroeconômica, me parece, vocês terão a oportunidade de me corrigir, que os efeitos foram completamente diferentes. Nós tivemos uma recuperação dos níveis de emprego, uma recuperação do salário médio real, especialmente daquelas ocupações de menor remuneração, e eu gostaria que, a partir da experiência de vocês nos explicassem de fato o que aconteceu, quais foram o que propiciou mudanças importantes que se observa no mercado de trabalho já nos anos 2000. Já estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando os economistas Ademar Mineiro e Jardel Leal. Jardel, nós vimos no bloco anterior, ou nos blocos anteriores, que o que observamos no mercado de trabalho hoje, na verdade, tem suas raízes em todo um processo de reestruturação produtiva que não atingiu apenas o Brasil, atingiu a todo o mundo capitalista. Entretanto, justamente a partir desses anos 2000, e isso coincide inclusive com a chegada de Lula ao governo federal, houve mudanças importantes no mercado de trabalho em benefício dos trabalhadores. O desemprego diminuiu e o salário médio real, especialmente daquelas ocupações de baixa remuneração, se elevou. Por que isso ocorreu? Bom, vou ensaiar muito mais falar o que de fato vem acontecendo, né? Com a eleição do Lula em 2002, né? E aí isso já se coloca frente a todo o modelo anterior de fragilidade,
né? Porque havia o compromisso em 98 de sustentação do real, né? Que é importante colocar isso. É o seguinte, como os trabalhadores sempre perderam para a inflação, tá? Foi uma coisa importante a redução das taxas de inflação para o poder de compra, né? Que embora mantivesse a inflação, mas as perdas eram bem mais... É importante visualizar esse processo. Para os setores menos organizados, para os trabalhadores de salário mínimo, para o setor informal, a queda da inflação é fundamental, porque esses setores são os que não conseguiam lutar pela manutenção dos seus salários. Diferente, quer dizer, se as pessoas lembrarem o processo anterior, diferente dos setores mais organizados que ou garantiam na lei ou em acordos coletivos a indexação de salário de alguma maneira, e indexação cada vez mais rápida, e também eram os que tinham acesso aos mecanismos de indexação que eram criados pelo mercado financeiro. Talvez os mais jovens que já estão com 20 anos agora não lembrem, mas você tinha as chamadas contas remuneradas, né, em que você colocava o seu dinheiro no banco e ele automaticamente era atualizado, né? Então, isso, digamos, para esses setores mais organizados que tinham acesso à conta bancária e tinham acesso, que eram setores que faziam negociações coletivas ou que estavam cobertos pela lei, né, eles também perdiam, mas acabavam perdendo menos, eles tinham seus mecanismos de defesa. O setor informal, o setor dos trabalhadores com salário mínimo, né, esses tinham menos mecanismos de defesa face ao processo inflacionário. Então daí que o Jardel está falando, que quando você quebra essa lógica inflacionária ali em 94, na verdade o efeito imediato para esses setores é muito importante. Os setores mais vulneráveis. Os setores mais vulneráveis, né? Seria bom que a gente pudesse brigar, né? Não ficar fazendo... Mas será muito difícil, porque a base da experiência de vocês é essa relação extremamente importante de assessoria ao movimento sindical que o DIEESE presta. Né? Mas você tem... ao longo de todo esse processo, você tem a questão câmbio, juros, né? A dívida pública explode, né? Então, o que acontece? À medida em que esses grupos vulneráveis são importantes por causa do seu próprio peso quantitativo na sociedade brasileira, você começa a fazer uma política de mínimos, né, de renda mínima. E isso vai bater, junto com taxas de inflação menores, tal, vai bater na movimentação de um mercado interno também muito fragilizado. Naqueles espaços onde tem uma presença grande de uma população desprotegida, né, você acaba tendo uma dinâmica do mercado mesmo, de consumo, que vai ganhando força. O Nordeste seria o melhor exemplo disso? Nordeste, o Norte, Nordeste, né? O contingente de informais era muito grande, né? Ademar. Não, e o que é importante as pessoas perceberem também é que na formalização, você alia a formalização. Você não pode assinar uma carteira com menos do que um salário mínimo. Então, você vincula a política de formalização com a política de salário mínimo, que vai subindo. Mas, do outro lado, é importante dizer também que você vincula esses elementos à possibilidade do acesso a crédito, né? E, mais adiante, já no governo Lula, com o acordo que é feito, a própria questão do crédito consignado, né, que é descontado direto do teu salário. Então, a queda da inflação permite uma retomada do crédito, já a partir de 94, 95, né? Mas as pessoas vão lembrar quem era do setor informal, né? O que tinha que fazer? Ele teve acesso a um cartão de crédito ou uma conta bancária. Então, ele chegava, e como é que ele tinha acesso a crédito? Pegava um talão de cheque com 20 cheques e parcelava, dando lá os chamados pré-datados. Não? Então passava no cartão de crédito e pagava os juros do cartão de crédito, que a gente sabe o absurdo que é. A partir de 2003, você começa a ter acesso a um outro mecanismo, né? Que é a questão dos consignados. Então, um setor enorme da população que não tinha acesso a crédito passa a ter acesso ao crédito. Qual é a
armadilha, eu acho, digamos, o problema que está colocado, aí você passa a ter também um sobreendividamento, né, das famílias, que passa a ficar dependente de certa forma. Isso vira que em economia às vezes as pessoas usam a comparação, uma bicicleta, né? Porque bicicleta, se você parar de pedalar, você cai, né? Então as pessoas não podem perder o emprego e o salário tem que crescer continuadamente. A política de salário mínimo, a política de valorização crescente. Pois é, mas justamente, Jardel, nós não tivemos nesse período um processo contínuo de valorização do salário mínimo? Sim, aí entra a política... E do próprio emprego? Então, Sim. Esse processo do sobreendividamento que o Adhemar chama atenção, ele não é sustentável justamente pela ampliação do emprego e da elevação do salário médio real? Creio eu, que acho que a Adhemar pode até falar melhor, creio eu que ao mesmo tempo em que cria uma dinâmica positiva, né, para o mercado consumidor interno, um mercado de bens salários, vamos chamar assim, dos produtos básicos, você tem a introdução que vai ser bem definida em 2007 aí, da política de resgate, da recuperação do salário mínimo. E tudo isso parece que reacende aquela velha história de que o mercado interno, em situações de crises internacionais, porque nós temos que olhar isso, quantas foram as crises internacionais que o país enfrentou, né? Que batia um vento lá na Malásia, dava crise aqui. Crise do México, crise da... Mas isso no período do Fernando Henrique, no período do Lula, isso só existiu a partir de 2008. Sim, mas o que acontece é que isso virou um elemento importante, porque a nossa ideia também lá atrás era crescer olhando para o mercado externo. E você tem uma dinâmica que o mercado interno passa a ser reforçado, tá? Essa é uma mudança importante entre os anos 90 e os anos 2000. Então, o mercado de trabalho passa a ser um elemento importante, porque não é uma mera criação de novos postos de trabalho. São novos postos de trabalho, mas tem um processo de formalização de antigos postos de trabalho que eram informais e que vão se formalizar também. Isso gera um efeito positivo para o mercado de trabalho. Por que aumenta a possibilidade da formalização dos você trabalhadores? Cria mecanismos de incentivo a atividades que antes dizia que não poderia se formalizar por causa dos altos impostos e tal, e as dificuldades e tal, foram criando mecanismos de favorecimento à passagem para a formalização, né? Então você abria, desonerava determinados efeitos que a formalização gerava, criando simples, criando uma série de mecanismos que foram sendo aprimorados, e você criou um efeito positivo para a própria dinâmica econômica, tá? De crescimento sustentado por um mercado interno de baixo padrão, que tem também a possibilidade da renda interna assegurar também a aquisição de bens importados de baixo preço. Aí a gente entra talvez num dos grandes truques, como eu chamo, do Plano Real, porque isso é fato, houve uma recuperação do mercado de trabalho, houve elevação do salário médio real, especialmente das ocupações de baixa qualificação, até 2 salários mínimos, isso é observável. A grande questão que se coloca é o truque dessa expansão que nós tivemos no Brasil, e inclusive do controle da inflação, situa-se em torno de uma combinação muito perversa, me parece, para qualquer processo produtivo. Nós temos operado com um câmbio extremamente valorizado, significa um dólar barato, e juros muito elevados. Um processo como esse vai garantir que esse mercado de trabalho possa continuar se expandindo, porque me parece que para o mundo produtivo essa não é uma boa solução. Uma economia conviver com taxas de juros muito elevadas e ao mesmo tempo com uma taxa de câmbio muito valorizada. Se você for olhar onde você gerou quantidade grande de empregos, né? Primeiro, micro, pequena e média indústria.
pequena e média empresa. E uma parte expressiva dessas micro empresas, e especialmente empresas de base familiar, na verdade, estão no setor de serviços. Então você gerou uma quantidade muito grande de empregos no setor de serviços, no setor de comércio, não é? Porque exatamente quando você dava crédito e aumentava os salários de base, essas pessoas iam ao mercado consumidor, então é natural que o comércio cresça com isso. E especialmente a partir de 2006, com alguns grandes projetos nessa área, no setor de construção civil, né? Esses três setores, como grandes geradores de emprego, são setores que têm uma capacidade de gerar muito emprego, mas, como você mesmo falou, Paulo, empregos de renda baixa, né? Até 2 salários mínimos. E por vezes temporários também, né? Em alguns casos temporários, né? No caso da construção civil, isso é evidente, né? Os empregos duram enquanto durar a obra, né? A questão é que, se você pensar o Brasil, que é um país que tem, digamos, muitos pobres, ou seja, tem uma quantidade de gente assim incorporada ainda muito grande, tem uma quantidade grande de coisas a serem feitas, portanto teria obra para, né? Nós, desde as manifestações do ano passado, estamos pedindo, né? Habitação, transporte, né? Tudo isso, mesmo saúde, pode requerer lá hospitais, etc. Então você tem muitas obras a serem feitas. Isso poderia te dar uma margem grande de você continuar crescendo, né, por um tempo ainda razoável, né, gerando emprego nessas áreas. Qual o problema aí que está colocado? Bom, você quer criar um país em que a massa de trabalhadores seja uma massa de trabalhadores de baixos salários? Isso é que você está criando. Isso é um efeito desse processo. Esse é um efeito desejado, ou é um efeito que você está obtendo, mas não era exatamente o que você queria? Essa é a primeira coisa. Se não era o que você queria, a forma que você tem de melhorar a qualidade do emprego, a qualidade no sentido da sua duração, do rendimento que você oferece pelo emprego, das condições de trabalho do seu emprego, é a indústria, não é? É você melhorar no setor de transformação na economia, porque esse é o capaz de gerar e difundir. O setor de serviços não garantiria isso? O setor de serviços tem muita dificuldade de garantir isso, especialmente nos empregos que estão sendo gerados no setor de serviços, né, que são empregos de prestação direta de serviços. Daí, inclusive, um parêntese que eu poderia abrir, falar da própria inflação. Quer dizer, uma parte do que a gente está chamando de inflação, na verdade, é o aumento da remuneração desse trabalhador do setor de serviços, porque uma manicure, ou um zelador, um bombeiro, na verdade, ele tem a referência de remuneração no salário mínimo. Quando o salário mínimo cresce, o preço desse serviço, que na verdade é a remuneração desse trabalhador, cresce junto. Inevitavelmente cresce junto. Isso. Então, uma parte do que a gente está chamando de inflação, na verdade, é o que talvez o Celso Furtado chamasse uma mudança estrutural que acontece e, na verdade, gera uma mudança de preços relativos na economia, né, que aparece como efeito isso que a gente está chamando de inflação. Agora, o terceiro ponto que é importante é o seguinte: como no período dos anos 90 você entrou nessa da liberalização comercial, o que acontece? Você não tem defesas frente à importação de produtos, mais ainda, cinicamente, você usou esse processo para fazer o rebaixamento de preços. Com um câmbio barato. Com um câmbio barato e a redução de alíquotas de importação. Que seria, digamos, a forma de você crescer no mercado consumidor. Como é que você atende esse mercado consumidor? Produzindo, a princípio, domesticamente. Só que como você abaixou as possibilidades de se defender a tua produção, e ao mesmo tempo tem essa questão do câmbio barato, você está atendendo esse crescimento do mercado consumidor, não de serviços, porque aí o prestador de serviços tem que estar aqui dentro, mas o mercado consumidor de bens você está atendendo com importações, e aí você tanto estrangula a tua balança comercial e, por tabela, a tua balança de pagamento, junto com os mecanismos de liberalização financeira, como você, especialmente, não transmite para a produção os estímulos que estão sendo dados do ponto de vista da geração de empregos e salários. Ou seja, você está gerando empregos, você está crescendo salários, isso deveria dar uma demanda doméstica enorme, está dando uma demanda doméstica crescente. Porém, do outro lado, essa produção para atender a demanda doméstica não se dá aqui dentro. Então, cresce um volume de importações e aí você transmite lá para a China a tua possibilidade de crescimento.
Essa é a razão, por exemplo, que nos leva, por exemplo, a uma trajetória perigosa do nosso saldo comercial praticamente zerado e, ao mesmo tempo, com uma conta de serviços elevada que faz com que, novamente, os temores a respeito de desequilíbrio no balanço de pagamentos volte a preocupar. Sim, mas ao mesmo tempo o que você tem aí nisso é que, pela lógica econômica, à medida em que você tivesse o aumento da demanda contínuo, você estimularia o quê? Para atender essa demanda? O investimento. Acontece saber quem é o empresariado nacional. Esse empresariado me parece muito pouco, com muito pouca confiança. Inclusive, muitos analistas da mídia dominante apontam que hoje o grande problema do empresariado é a confiança. Agora, essa confiança está muito vinculada às regras do jogo. É possível o empresariado ter confiança na produção com um nível da taxa de juros tão elevado e que lhe garante rentabilidade financeira? Eu acho que nós temos o seguinte: se for na lógica que nós estamos sustentando do jogo, porque o conflito distributivo está colocado. Se você assistir o Globo News, o Pastore, né? Eu vou continuar falando, pode parar. O Pastore, ele está defendendo a apropriação da produtividade. Você tem um ganho de produtividade, mas a apropriação deve ser... E o empresariado brasileiro, ou o empresariado que tem atuação aqui, ele não quer correr risco. Não é da natureza do capitalismo correr risco. O capitalista brasileiro não investe em inovação, então não corre risco. Então, assim, fica parecendo que o empresariado não tem nenhuma responsabilidade nessa brincadeira. Você acha que esse é o nosso principal problema hoje, Ademar? Eu acho que você tem uma questão que eu acho que é fundamental, que é, digamos, você desnacionalizou dramaticamente. Então, essa figura do empresário nacional produtivo hoje é uma coisa que você pode contar nos dedos. O nosso parque produtivo está inteiramente transnacionalizado. E quando você vai contar esses caras nos dedos, em que setores eles estão? Na construção civil, onde você tem grandes empresários, no setor bancário, não é? E alguma coisa do agronegócio, que são setores extremamente conservadores, não só conservadores do ponto de vista político, mas conservadores do ponto de vista de garantir a sua rentabilidade e o que o Jardel falou, não querer correr nenhum risco. Então é a produção sem risco. Esses caras exigem, e a gente vê nesse processo de licitação, concessão, etc., exigem altíssima rentabilidade, altíssima liquidez e segurança absoluta. Ou seja, não tem o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Ademar Mineiro, Jardel Leal, muito obrigado por essa entrevista aula que vocês nos deram a respeito do mercado de trabalho brasileiro. Não só o atual, como todo um processo longo que nos permitiu chegar no ponto em que estamos. Muito obrigado a vocês. Obrigado. E eu agradeço a audiência que vocês nos deram. Muito obrigado.